Torcedor botafoguense, fim de papo em Salvador, Botafogo eliminado aí pelo Bahia. E que dizer? Vamos direto ao ponto, gente. Aqui papo não faz curva, vou direto e reto. O Botafogo foi eliminado no Rio pela falta de ousadia, de ambição. Botafogo, vale lembrar, estava presente no Nilton Santos. Botafogo começou muito bem a partida. Depois do gol, recuou de uma forma demasiada. Essa é a realidade. E com isso, acabou sendo penalizado com o gol do Bahia. O Bahia jogou a empatar no segundo tempo. Levou o resultado para Salvador. E o Botafogo jogou muito melhor em Salvador do que no Rio, na minha avaliação. O Botafogo foi prejudicado no final do primeiro tempo da partida de hoje. O Botafogo foi superior, teve chances concretas de abrir o placar, mas já quando o jogo se encaminhava para o final do primeiro tempo, o Botafogo teve a expulsão do Gregory, que na minha avaliação, ele poderia ter sido advertido até com cartão amarelo, mas a expulsão parece que é uma ordem divina, sabe? Aquela ordem que vem de cima. Irmão, o papo é o seguinte, eu vou aqui aproveitar essa oportunidade. O Botafogo foi roubado, essa é a realidade, mais uma vez. Mas eu vou narrar uma situação aqui, foi até uma observação do Rafa. Vocês podem observar, muitos não estão se atentando a isso. Qual é a forma que eles têm para prejudicar o Botafogo? É o seguinte, o Botafogo está sendo todo jogo carregado em cartões amarelos. No final das partidas, para compensar, eles também carregam o adversário, para que não haja o argumento, não, o Botafogo tomou 4 cartões, por exemplo, o Bahia tomou 4 cartões também. Isso no Campeonato Nacional tem sido feito constantemente para carregar o nosso time, para que o Botafogo tenha possíveis jogadores suspensos nas partidas subsequentes. Então essa é a realidade, é uma das formas de prejudicar o Botafogo. Quando o Textor se levanta contra o sistema, meu amigo, prepara o lombo que tu vai apanhar, não é verdade? Tu vai ser perseguido, tu vai ser prejudicado. Aqui, a gente não tem que ficar aqui perdendo tempo, só que é o seguinte, quando você se levantou contra eles, você tem que estar preparado que você não vai ter por parte deles nenhum tipo de benefício. Nós também não queremos nenhum tipo de benefício, nós queremos justiça. E isso não acontece. Depois da expulsão do Gregory, o Botafogo com 10 homens volta realmente numa condição desfavorável. O segundo tempo, o Botafogo até, na minha opinião, foi bem. Eu questiono sim, como muitos estão me questionando, a substituição do Luiz Henrique, que ele é um jogador diferenciado no time, poderia ter permanecido, mas acho que ele cansou, essa é a minha avaliação. Não vi as alterações sendo mal feitas, vi sim uma falta de ambição no primeiro jogo, uma falta de atitude no primeiro jogo. Para mim isso foi predominante. Então não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos, buscando justificativa. Algumas constatações. O que aconteceu com Damian Soares, para mim ele não joga mais no Botafogo, não sei verdadeiramente o motivo, tem N versões, mas para mim ele não joga mais no Botafogo. Para mim, independente dos problemas particulares que ele tem que honrar o contrato dele. Imagina você no seu trabalho, você chega para o seu patrão, você pode justificar que você está com um problema particular, de repente você perdeu um ente querido, né? Mas você, literalmente, no momento de um jogo importante, eu não vou a campo, sendo que você tem contrato. Então, essa situação está muito esquisita. O Botafogo também peca por não colocar
uma nota oficial, Botafogo peca, na minha opinião, de não manifestar publicamente um parecer, aí começa todo mundo a se tornar Sônia Abrão, Leão Lobo, né? Cada um vem com uma versão, e aí cria-se um clima ruim para o Botafogo. Então, numa partida decisiva, o atleta dizer que não vai a campo, isso só acontece com o Botafogo, não acontece com outro time. Então, a gente não consegue entender também. Para mim, ele é frouxo. Se ele tinha crédito, para mim ele perdeu toda a credibilidade, independentemente de qualquer coisa. Entendeu? Até porque, ao mesmo tempo, surge uma situação que o Peñarol está interessado nele. Então, pô, cara, sabe, um papo meio torto. E como o papo aqui não faz curva, eu vou direto ao ponto. Para mim, concordo com alguns irmãos de camisa. Eu acho que para o Botafogo vai ser até bom essa eliminação, para que o clube entre, perdemos sim, em premiação, um título importante que nós não temos, que seria importante ter, mas eu acho que essas 3 competições estava sobrecarregando o elenco, e acho que o Botafogo pode ser bem sucedido disputando apenas 2 competições, a Libertadores e o Campeonato Nacional. Então esse é o meu papo aqui nos bastidores da arquibancada. Infelizmente o Botafogo foi eliminado. A gente entende que o torcedor está mordido, eu também estou. Eu queria que o Botafogo permanecesse na competição, mas do outro lado existe também um time que tem um alto investimento. Aliás, em poder de investimento, o Bahia tem um investimento maior do que o nosso. O Bahia também está buscando um lugar ao sol. O Bahia também estava numa situação muito parecida com o Botafogo, se for botar na ponta do lápis. Então, venhamos e convenhamos, a eliminação veio, creio que também trará para o Botafogo alguns aprendizados, e vamos agora para cima do Juventude, que eu acho que, na minha opinião, tem batido nessa tecla. Eu acho que o Campeonato Nacional é a grande chance do Botafogo ser campeão. Caminho, sempre eu achei das 3 competições o caminho que eu sinto que é o melhor caminho para o Botafogo, mas vamos fazer a nossa parte, vamos empurrar o Botafogo, apoiar o Botafogo. Jogo domingo contra o Juventude, posteriormente guerra contra o Palmeiras, posteriormente temos o Flamengo, depois voltamos a pegar o Palmeiras e São Paulo. Então é um mês de fortes emoções. Deixo aqui um forte abraço a você, torcedor do Botafogo, infelizmente com uma derrota indesejada na noite de hoje. E continue participando do canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.